Nós vamos ver agora como transformamos frações em decimais e em porcentagem. Então, eu vou começar por aqui, tá? Porque aqui tem o processo todo e depois eu venho para cá. Eu tenho essa fração aqui, ó, 18/75. Eu quero transformar essa fração em porcentagem. Como eu vou fazer? Vou dividir. 18 dividido por 75, ó, vou fazer a continha, deu 0,24. Como eu faço essa leitura? 2 casas depois da vírgula, eu tenho 24 centésimos aqui. A 24 centésimos tá fácil. Significa que de 100 eu peguei 24. Então, ó, de 100 eu pintei 24. Então, qual é a porcentagem? 24%. Significa que aqui eu pintei 18/75 da fração aqui, da figura aqui, tá? Então, voltando. Pego essa fração, faço a divisão e eu chego no número decimal. Esse número decimal eu transformo numa fração onde o denominador é 100. Aqui tá fácil, porque 24 centésimos, 24 centésimos. E aí eu descobri que a porcentagem é 24%. Significa que eu pintei 24% dessa figura. Então, vamos para cá. Eu tenho uma figura aqui e ela foi dividida em 2 partes, ó. De 2 partes eu peguei uma só, pintei uma só, tá vendo? Essa roxinha aqui. Então, vamos lá. Eu tenho essa fração, eu quero transformar em porcentagem. Quantos por cento aqui eu pintei? Então, eu vou fazer a conta, eu vou pegar 1 e dividir por 2, que vai dar 0,5. Como eu faço essa leitura 0,5? 5 décimos. Mas para transformar em porcentagem, eu preciso que isso aqui vire 100. Como que eu faço para ele virar 100? 10 vezes 10, 100. Sempre que eu multiplico o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador também para transformar numa fração equivalente. Então, 10 vezes 10 dá 100 e 5 vezes 10 dá 50. Opa, calculei aqui, 50%. Então, a fração eu transformei aqui, ó, em decimal. E depois eu transformei esse decimal numa fração com denominador 100, e aí ficou fácil, 50%. Ah, 50% não é metade? É metade, ó, pintei metade aqui da figura, tá? Essa figura aqui eu dividi em 4 pedaços, mas eu pintei um só. Então, eu quero saber a porcentagem que eu pintei. Se eu fizer a divisão 1 dividido por 4, dá 0,25. Mas como eu leio esse número, 0,25, 2 casas depois da vírgula, 2 casas é o 100, então 25 centésimos. Oba, 25 centésimos, 25%. Calculei, né? 25%. Aqui, essa figura, ela foi dividida em 6 partes e eu pintei 3. Eu quero saber qual a porcentagem que eu pintei. Faça a divisão, 3 dividido por 6, que dá 0,5. 0,5, como eu leio? Uma casa depois da vírgula, o 10 tem um zero só, 5 décimos. 5 décimos. Eu preciso transformar em fração com o denominador 100. 10 vezes 10, 100. 5 vezes 10, 50. Oba, 50%. Ah, 50% é metade, é verdade, ó. Eu tinha 6, pintei 3, metade de 6, 3. Então, fica fácil. Eu posso ir direto na porcentagem aqui, se eu quisesse calcular só a porcentagem, tá? Agora, aqui. Eu tenho uma figura aqui, ela foi dividida em 8 pedaços. Desses 8 pedaços, eu pintei 7. Faço a conta, 7 dividido por 8 dá 0,875. Ah, mas 875, 3 casinhas depois da vírgula, é o número 1000.
Então, bati o olho aqui, eu tenho 875 milésimos. Ah, mas milésimos não é 100. Então, como eu faço para transformar isso aqui numa fração com o denominador 100? Eu divido por 10. 1000 dividido por 10 dá 100. 875 dividido por 10 dá 87,5. Ah, então eu tenho aqui 87,5%. Significa que dessa figura aqui, eu pintei 87,5%. Agora a gente vai fazer o contrário. Nós vamos transformar decimais em fração e porcentagem. Agora tá fácil, ó. Li o número aqui. Não é 0,25, é 25 centésimos, ó. Duas casinhas aqui, 2 zeros. 25 centésimos, 25%. Aqui eu tenho 3 décimos, ó. Tá? Porque tem uma casa aqui depois da vírgula, eu sei que eu vou ter um zerinho aqui embaixo. 3 décimos. Multiplico por 10. 10 vezes 10 dá 100. 3 vezes 10 dá 30. Aqui eu tenho, então, 30%. Vamos ver esse aqui. 3,75. São 3 inteiros e 75 centésimos. Bati o olho aqui. Qual número eu estou enxergando, né? 375? Eu vou montar a fração. 375, duas casas depois da vírgula, 2 zeros. Então, aqui eu tenho 375 centésimos. Nossa, eu tenho 375%. Como pode isso? Deu maior que 100? Então, vamos explicar isso. 375. Então, significa aqui. 375 não é 100, mais 100, mais 100 não dá 300? Então, significa, se eu fosse falar em chocolate, eu teria comido 1, 2, 3 chocolates inteiros e 75 centésimos. Desses 100 pedacinhos aqui, eu comi 75, tá? Então, pode dar maior que 100? Pode. E aí, eu estarei trabalhando com números mistos, tá? 3 inteiros, tudo que vem antes da vírgula é inteiro e o que vem depois da vírgula são pedaços, ok?